a feira começou em 2009 e nos 3 anos anteriores à feira não tinha mais nenhum evento de games. Da onde surgiu essa ideia, que foi até revolucionária, de atrair o maior número de jovens, de viciados em videogames, para um evento tão grande? Na verdade, lá atrás eu era jornalista de games, então escrevi para jornal, para revista, tive programa de games em TV local e acompanhava sempre as feiras que aconteciam no exterior, cobria os eventos no exterior e a ideia foi realmente tentar replicar esse modelo aqui no Brasil. Lá atrás, mais atrás ainda, o primeiro trabalho que eu fiz na área de games foi a tentativa de organizar pequenos encontros, pequenos eventos. O primeiro foi um game churrasco, então uma coisa bem inusitada, bem amadora, cerca de 100 pessoas. Depois, 2 eventos já um pouco maiores, com 200, 400 pessoas. E aí tive essa trilha aí pelo jornalismo de games, esse caminho pelo jornalismo de games, até voltar ao meu desejo, ao meu sonho, ao projeto realmente de vida que eu tinha, que era criar uma feira de games, trazendo as empresas, as produtoras e reunindo principalmente o público que é apaixonado, que não tinha nada realmente no Brasil, não encontrava nada aqui no Brasil para poder conhecer as novidades, os lançamentos, participar de campeonatos, né? E até principalmente para poder se encontrar naquele dia, naquele local e trocar informações, né? Você conhecer outros aficionados do Brasil inteiro. Legal, legal. E por que o mercado de games, com o passar dos anos, tem crescido cada vez mais? A gente vê até pelos números da sua feira, que no primeiro teve X, depois dobrou e vai dobrando ano após ano. É um negócio surpreendente. Por que disso? Eu acho que, em primeiro lugar, né, o mercado de games no mundo todo ele cresceu bastante. É um mercado multibilionário, no caso. E é um mercado que no Brasil até então existia uma demanda, desde os tempos do telejogo, passando pelo Atari, Nintendinho, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, até a chegada depois do PlayStation e dos demais consoles, né, que se sucederam. A gente percebia que havia uma demanda muito grande no Brasil, mas você não tinha realmente conteúdo nacional, produção local, você não tinha nem acesso ao que você gostaria de comprar. Com a vinda, né, de fábricas para o Brasil, da Sony, né, com produção de PlayStation, da Microsoft com produção do Xbox, isso tudo mudou completamente. Os jogos produzidos aqui, os jogos em português, campanhas voltadas para o jogador brasileiro. Você encontra revistas hoje oficiais do PlayStation, do Xbox. Eu acho que isso tudo favoreceu bastante. Os jogos para PC cada vez mais populares e o Brasil sempre com esse jogador, né, esse gamer mais aficionado para os jogos online. Verdade. Acho que a internet também é algo que mudou bastante. E a feira acompanhou esse crescimento. A feira, ela, de certa forma, no início, ela facilitou esse boom. Ela conseguiu mostrar para o mercado internacional que o Brasil era um país que merecia esse respeito, essa atenção. Funcionou como um cartão de visitas do mercado brasileiro lá fora. Legal. Você está dizendo que a Sony vindo para cá, a Microsoft vindo para cá, facilitou bastante o divulgamento dos games no país. Facilitou para você também conseguir fazer aquele primeiro contato, para conseguir trazer as empresas para o Brasil Game Show? Ou não, você já fez o contato lá fora e conseguiu buscar as informações lá fora e trazer para cá? Então, é interessante que o lançamento, por exemplo, da plataforma PlayStation no Brasil, ele aconteceu na Brasil Game Show. Legal. Isso em 2010. O anúncio da produção local de Xbox no Brasil em 2011 aconteceu na Brasil Game Show também. Acaba que foram coisas que aconteceram de forma paralela e até se complementaram. Lógico que hoje em dia ajuda bastante a gente já ter uma base instalada de consoles, tanto PlayStation como Xbox, uma base instalada de jogos e de plataformas, né, de computadores para jogos no Brasil como um todo, e também o mobile, que é outra coisa que cresceu bastante com tablet, com smartphone aqui no Brasil. Eu acho que tudo isso caminhou em conjunto e hoje sim favorece bastante para a gente, mas a gente enxerga muito a feira como parte do processo e também reflexo, mas ao mesmo tempo o motivo para que esse processo tenha sido talvez mais rápido. A gente conseguir mostrar, quando um executivo vinha até o Brasil, como era grande o mercado, como tinha gente naquele espaço durante aqueles dias e um público tão apaixonado que chega na madrugada do dia anterior, quando quer visitar a feira, já fica na fila esperando para os portões abrirem para poder acompanhar, para poder ser o primeiro a jogar, algo que não é tão comum lá fora. Entendi.
A gente sabe que o brasileiro ele é apaixonado por esporte, principalmente quando ele está conseguindo bons resultados. Você acha que essa questão de apoio ao esporte vinculado ao game também caminha bem parecido? Por exemplo, os games mais vendidos são sempre os esportes de futebol, UFC. O que você acha sobre isso? Eu acho que tem dois fatores, né? É claro que jogos aí como o FIFA estão sempre entre os mais vendidos, principalmente quando a gente fala de jogo para console. Tem um outro movimento que está acontecendo agora, que é o movimento dos esportes, dos esportes eletrônicos. Alguns jogos que têm o modo competitivo, você consegue perceber um aumento do número de jogadores no Brasil competindo, assistindo essas partidas online. Verdade. Dentro da Brasil Game Show a gente tem a Brasil Game Cup, que é um campeonato de esportes, então é Legal. outro filão aí que tem crescido bastante, mas eu acho que é muito positivo. Quando você tem uma franquia que ela traz algo de fora para o mundo dos games, você consegue também dar essa experiência para o jogador, uma oportunidade dele viver no mundo virtual, aquilo que de repente ele não poderia viver no mundo real. Entendi. Então uma final de, vamos lá, a gente falou de futebol, de Champions League, Que legal, né? Campeonato Brasileiro, ou uma corrida de Fórmula 1, por exemplo, ou uma luta no UFC, provavelmente o jogador ele não vai ter, né, essa oportunidade nunca na vida. Verdade. E ele tem ali naquele ambiente virtual a chance de poder vivenciar aquela experiência. Legal. Você está dizendo os atrativos da feira. Quais são assim, os principais atrativos que você, tem um amigo, cara, vai na feira que está muito maneiro. O que você falaria para eles? Então, a feira ela reúne principalmente os lançamentos. Anualmente são mais de 100 lançamentos apresentados no evento, em primeira mão, a maior parte deles. Então, jogos que ainda não saíram no mercado mundial, que são apresentados para o público brasileiro e latino-americano como um todo. Campeonatos, então a chance de, como no ano passado, disputar campeonatos de FIFA, campeonatos de Street Fighter, campeonatos de jogos online como Dota 2, que a gente vai ter novamente esse ano. Legal. E já está acontecendo uma qualificatória online. A oportunidade, claro, de poder comprar produtos, e muitos deles com vantagens, com benefícios. A gente tem os grandes varejistas com suas lojas montadas na feira, apresentando esses jogos em lançamento já à venda para o público final. Produtores internacionais, o desenvolvedor do jogo, você poder conhecer esse cara, poder encontrar com os campeões de um determinado jogo, os jogadores profissionais que são campeões de um determinado jogo. Eu acho que isso realmente é o que faz do evento o que ele é. Além de outras atrações, é claro, a gente tem um museu onde eu levo a minha coleção particular e é apresentada para a feira, concurso de cosplay, a gente tem uma área indie que só tem crescido e esse ano ela vai ter o triplo do número de expositores do ano anterior. É um evento que realmente é uma grande festa para quem gosta de videogame. Bacana. Você já disse que teve parceria com grandes produtores de games, questão de campeonatos. A gente vê que com o passar dos anos os campeonatos também estão crescendo. A gente enxerga o LoL como um novo game. É para PC sim, mas que tem crescido assiduamente. A gente viu a Copa do Mundo de FIFA, que teve, se eu não me engano, há um mês atrás, que o brasileiro perdendo a final. Então, o estímulo a esses campeonatos também acaba agregando mais assim, a feira, acrescentando mais e fidelizando mais o público que é consumidor total de games, né? Eu acho que sim. É claro, os campeonatos eles têm crescido não só no Brasil, como fora do Brasil. Não só o FIFA, o Street Fighter que a gente comentou, o Just Dance, que é um jogo de dança, que teve a etapa latino-americana acontecendo na Brasil Game Show do ano passado, dentro do stand da Ubisoft, que foi também um jogo com um brasileiro campeão mundial. Recentemente, agora a gente tem mais um time brasileiro que foi campeão mundial, que foi campeão, na verdade, do Counter-Strike. Isso, CS. Então CS. Mais um feito assim dos jogadores brasileiros. E isso favorece, isso cria uma expectativa maior, por exemplo, para um campeonato como a gente vai ter esse ano. Só o Dota 2, que já foi anunciado, são R$60 mil em premiação. Então é algo que atrai bastante. E são campeonatos que contam com uma estrutura muito profissional. Narrador, comentarista, assistentes de palco, a premiação que a gente já citou, super telões, uma área que funciona traçando um paralelo com o futebol, quase como o vestiário, para o jogador poder se preparar, se aquecer, treinar. E há todo um ritual de apresentação dos times. É uma competição que realmente envolve o jogador numa estrutura muito profissional, com uma plateia gigante, que ano passado foram 4 mil lugares sentados, e com uma transmissão online, no caso da Brasil Game Cup,
via Azubo, via Twitch, via YouTube, que Bacana. são 3 grandes ferramentas de transmissão online. Entendi. É basicamente isso que a gente já disse. Agora conta um pouquinho da tua história com os games. Você já contou que trabalhou com jornalismo falando sobre games, fazendo pesquisa, fazendo bate-papo. Agora a gente vê que você tem um acervo. Conta pra gente de onde que surgiu esse seu acervo, de onde que surgiu essa sua paixão, com qual idade você começou a consumir games. Conta todo esse detalhe. Na verdade, eu comecei com um Atari, né, aos 7 anos de idade, que nem era meu, era um Atari até na época emprestado, mas que eu joguei ele cerca de 1 ano e meio aproximadamente, era só o Atari exclusivamente. E como eu era, como muitos, né, mais aquela criança de apartamento, era uma opção de entretenimento que estava ali na minha mão o tempo inteiro. Eu gostava de tecnologia e acabei me apaixonando por essa questão, pelos games de modo geral. Passei depois para um Dynavision, pulei para um Phantom System, Master System, Mega Drive, fui comprando uma série de consoles. Na época era presente, né, aniversário, Natal, Dia das Crianças, pedindo um console aqui, um jogo ali, um acessório. Era tudo praticamente voltado para o jogo. O engraçado é que depois que a gente compra o primeiro, a gente não para de Não comprar para mais. mais, não para mais. E na verdade, assim, quando eu comecei a colecionar, foi quando eu já tinha 17 anos de idade, já estava trabalhando e investia realmente. O que eu ganhava, voltava aquele valor todo para outros games, para coisas que eu não tinha tido na época. E não tinha a internet como a gente tem hoje, eram basicamente através das revistas de games que eu via aqueles consoles que não chegavam no Brasil e eu tinha o desejo realmente de comprar aqueles aparelhos. Aí sim, um pouquinho mais à frente, a internet se popularizando, aparecendo com força, foi legal porque sites de leilão, grupos de colecionadores no Brasil e lá fora permitiam a você, às vezes, até trocar com uma outra pessoa que colecionava aquilo que ela tinha 2 ou 3 repetidos, ou comprar de alguém. E aí a coleção realmente foi crescendo, crescendo, mas é a origem de tudo. A origem de tudo eu acho que é a paixão pelo videogame de modo geral e também a coleção que começou lá atrás com 1, 2, 3, 5, 10 peças e hoje em dia são mais de 350 aparelhos de videogame diferentes. É verdade. Agora a gente também gostaria de falar sobre os jogos que foram as suas principais paixões, o que te fidelizaram. Quais são os jogos? Conta pra gente. Olha, começando, eu diria assim, lá atrás, né, eu gostava muito de River Raid, de Pac-Man. Então, assim, 2 primeiros jogos que eu joguei bastante. Mais à frente, realmente os jogos de futebol, eu jogo desde não do Atari, mas desde o Dynavision. E eram jogos bem rudimentares, bem simples. A série FIFA, por exemplo, eu lembro que desde a primeira edição que saiu em 93 para o 3DO, eu tenho aquele jogo, eu acho que eu comprei, acho não, tenho certeza, eu comprei todas as edições, todos os anos até hoje. E então, assim, diria assim, eu sempre gostei muito de jogos de corrida, de futebol, jogos de guerra de modo geral, simuladores. Então, foram jogos que sempre me marcaram. Jogos hoje em dia como um Battlefield, então somaria também os jogos de corrida como Forza, que eu jogo bastante. E lá atrás, sem dúvida nenhuma, a gente tem que falar aí de um Pac-Man, de um River Raid, depois de um Sonic também, que é um jogo que eu jogava bastante. O Mario também, claro, acabei jogando muito. E isso acho que, mais assim, hoje em dia não é mais aquilo que me atrai tanto. Entendi. Já os jogos de futebol e de corrida, por exemplo, e de guerra, não, eles continuam me atraindo até hoje. Legal. E o que você pensa do futuro dos videogames? Você acha que realmente esse óculos de realidade virtual ele vai pegar aquela sensação que você realmente está inserido dentro do jogo? Você acha que é essa etapa que está se aproximando? Então, eu tenho inclusive uma versão, né, que ainda foi a versão de desenvolvimento, a segunda versão do Oculus Rift, e realmente ele proporciona uma experiência única. Você olha para cima, olha para frente, para um lado, para o outro, para trás, para baixo, você está dentro do jogo. Para determinados jogos isso faz muito sentido. Legal. Isso chama bastante atenção, te dá um grau de realismo impressionante. Tem um joguinho simples, isso também é o interessante, são as aplicações que você pode tirar desse tipo de experiência. Tem um jogo simples que ele é um simulador de direção que ele pode facilmente ser utilizado numa autoescola para ensinar o aluno a estacionar o carro, porque você consegue, inclusive, botar a cabeça para fora do carro, se você quiser, você consegue olhar no espelho retrovisor de um lado, do outro, no centro, olhar para trás.
Então é algo bem interessante. Eu acho que a realidade virtual é, sem dúvida nenhuma, é o próximo passo. É o que todo mundo aposta. Entendi. Microsoft, Sony, os fabricantes de PC, todos apostam nisso. Eu acho que a possibilidade também de você trabalhar com algo fora da tela, de tirar o jogo da tela, talvez seja um passo mais à frente. E algo que já está bem real, que já acontece atualmente, é o fim da mídia física. Verdade. A mídia física cada vez mais perdendo espaço e sim, a mídia digital crescendo, o armazenamento na própria memória, Isso. seja do tablet, smartphone, computador ou do console, ganhando espaço e deixando de lado aquela experiência que até para quem é colecionador como eu, era bacana ter a caixinha do jogo, mas que é algo que eu acho que tende a acabar e rapidamente. Entendi. Legal, o bate-papo foi muito bom. Aí agora a gente vai conhecer um pouquinho da sua coleção, tranquilo? Tranquilo, maravilha, Prazer, obrigado. Marcelo. Então, pessoal, o Marcelo falou que ele tem a maior coleção de videogames do Brasil e ele vai dar uma palhinha pra gente do que ele tem aqui. E se você já foi um viciado em game ou se você é, com certeza você vai se reconhecer aqui em pelo menos alguns desses consoles. Vamos dar uma olhada? Então, aqui esses videogames eles estão separados em gerações, né, da primeira até a oitava geração. Então, por exemplo, aqui começa com a primeira geração com telejogo, que muita gente no Brasil conheceu, né, considerado aí o avô dos videogames. Pula depois aí para o lado, para mais uma série de consoles aqui, onde a gente tem, por exemplo, já o ColecoVision, que foi um aparelho que no Brasil não foi tão popular, mas que tem o seu lugar aí na história. Mais à frente, a gente tem alguns modelos de videogames onde eu posso destacar, por exemplo, o Atari 2600, da segunda geração, né, no caso, que foi bastante popular aqui no Brasil, vendeu muito. Um pouco mais à frente, já a terceira geração, tem, por exemplo, o Nintendo Family Computer, o Famicom japonês, o Nintendinho. Tem o Nintendinho americano, o Master System. Então, são alguns consoles que fizeram sucesso no Brasil e lá fora. Passando aqui mais à frente, mais alguns consoles da terceira geração. Tem um modelo bem raro de Famicom, feito pela Sharp, que é o Twin Famicom, bem diferente. Mais à frente, mais alguns consoles da terceira geração que foi bastante rica. E o Dynavision, aqui o Dynavision 3, o primeiro aparelho que efetivamente eu comprei logo depois do Atari, que foi o primeiro a jogar, foi um modelo de Dynavision, o Dynavision 2 ainda. E aí a gente chega já aqui ainda mais alguns consoles da terceira geração, mas já chegando alguns outros aparelhos, já pegando aí a quarta geração, né? O PC Engine, a gente tem um Super Famicom japonês também. Modelos que também fizeram sucesso no Brasil, o Super Nintendo, seus dois modelos de Super Nintendo. E aí o Mega Drive, inclusive já com o módulo do Sega CD acoplado, que foi uma inovação. O Mega Drive foi o primeiro videogame que eu tive. Olha só a quantidade de games que ele já passou até chegar ao que eu já tive. Então é muito videogame, é muito console e muito jogo que já tinham lançado até esse tempo. Bastante coisa, bastante coisa. E aí mais à frente a gente tem, por exemplo, quinta geração já, o Nintendo 64, que foi um dos destaques. O 3DO da Panasonic, né? O 3DO foi uma tentativa de criar um padrão único para videogames, e esse foi o FZ10 da Panasonic. Ao lado a gente tem mais modelos de 3DO, tem o PlayStation 1, o PS1, que foi realmente um sucesso, né? A entrada aí da Sony nesse mercado de games, um modelo de Amiga. E a gente tem aqui uma série de portáteis. Aí esses portáteis, eles têm, entre eles, aí, alguns minigames do Sonic 3D Blast, alguns videogames da série Game Watch, da Nintendo, outros videogames portáteis da Casio, por exemplo. Então, uma série de videogames portáteis, Game Boy, Microvision, Game Gear. A outra coluna aqui, a outra vitrine aqui ao lado também com mais alguns portáteis. É um pouquinho, né, digamos assim, da história dos videogames que continuou até os aparelhos atuais aí, com o PlayStation 4, o Xbox One e, claro, jogos para PC e para mobile.